Olá, essa é a parte 3 do nosso especial sobre o Dia Mundial do Diabetes, em que eu vou falar sobre a prevenção das complicações da doença. E se você não assistiu às outras partes, pode clicar no link abaixo. Em geral, o diabetes não vem sozinho. Ele vem junto com problemas de colesterol, que também precisam ser tratados, e a gente tem que saber que colesterol alto no paciente com diabetes faz mais estrago. Por isso, se você ter um colesterol de 130, na maioria das vezes, estaria apropriado para uma pessoa sem outras complicações, para o paciente com diabetes, o colesterol tem que ser no mínimo, o colesterol LDL, né, o colesterol ruim. Precisa ser menos do que 100, no mínimo. E dependendo da situação, precisa ser mais baixo ainda. Mas é só para explicar que colesterol faz mais estrago no paciente com diabetes do que em quem não tem. Por isso, o valor considerado normal tem que ser mais baixo ainda. Outra coisa é a hipertensão, que também é muito comum na pessoa com diabetes e faz também mais estrago em quem tem diabetes do que em quem não tem. Por isso, o controle da pressão no paciente com diabetes tem que ser ainda mais rigoroso do que em quem não tem. Justamente para evitar as complicações microvasculares, como a cegueira, como a insuficiência renal. E a terceira coisa que a gente não comentou ainda, que são as amputações. Recentemente, né, foi publicado que o estado do Rio de Janeiro é o campeão brasileiro de amputações por conta de diabetes. Isso é extremamente triste, é uma coisa muito... É muito triste, porque a gente sabe que é possível prevenir as complicações microvasculares, né? Tanto a cegueira, como a insuficiência renal, como as amputações, com o controle adequado da doença. Então, essas pessoas, infelizmente, não tiveram acesso a um tratamento adequado ou não tiveram a capacidade de cuidarem de si mesmas, mesmo tendo acesso, né? Então, tem as duas coisas aí. A gente precisa melhorar o nosso sistema público de saúde. As amputações não são no mesmo nível no sistema privado. Então, não é uma questão de que a doença ainda digamos assim, ainda não tem um tratamento eficaz. O tratamento existe, tanto é que quem tem acesso aos melhores medicamentos não tem essas complicações hoje em dia com uma frequência como era antigamente. Isso não existe mais. Agora, no serviço público, infelizmente, a gente ainda tem essas dificuldades, porque a gente ainda não tem no serviço público a disponibilização dos melhores remédios para diabetes. Isso é uma política pública que precisa mudar, porque quando a gente vê, até mesmo se for olhar o impacto das coisas financeiro para o Estado, se uma pessoa tem uma amputação, essa pessoa vai ficar muitos meses fora do trabalho, ou pode até ser aposentada por invalidez. E olha o custo que isso tem para o SUS e para o INSS. Ou seja, mesmo quando se faz estudos, e nos Estados Unidos eles fazem muitos estudos desse jeito, olhando o seguinte: qual é o custo de você tratar e qual é o impacto disso para a economia depois. Fica provado por A mais B, mesmo do ponto de vista financeiro, se é só isso que os políticos se interessam, se é só isso que os gestores querem saber, mesmo do ponto de vista financeiro, é mais barato dar remédio bom para as pessoas poderem tratar o diabetes direito, do que esperar as pessoas terem complicação e depois amputar e depois aposentá-las por invalidez. Então isso precisa mudar. A gente precisa de insulinas decentes no SUS, a gente precisa de medicamentos decentes no SUS para tratar o diabetes e, obviamente, a gente precisa de profissionais no SUS que sejam especialistas, né? Endocrinologistas, para poder tratar os casos de diabetes, porque não é uma doença fácil de tratar, é uma doença difícil de tratar se você quer tratar a doença de maneira adequada e correta e mantendo as metas e mantendo a glicemia, não apenas dar o remédio para ela baixar, mas fazer o tratamento de maneira completa para que ela baixe até o limite certo. Não basta você dar remédio para o diabetes e achar que está tudo certo. Enquanto a glicose não foi controlada, o tratamento não foi feito direito. E é isso que precisa mudar na maneira de pensar
dos nossos governantes e dos nossos gestores de saúde. Não basta dar o remédio. Você tem que ter um sistema de tratamento que permita que a pessoa chegue na meta. Se o objetivo é chegar com uma glicose de jejum menos de 100, você tem que aumentar os remédios, dar melhores remédios até que a glicose chegue na meta. Mesma coisa vale para hipertensão arterial e a mesma coisa vale para dislipidemia, o excesso de colesterol. Até hoje no SUS, o único remédio disponível é a simvastatina, que não trata os casos mais graves de dislipidemia. Ou seja, nossos governos estão deixando as pessoas morrerem de diabetes. Essa é a verdade. Infelizmente, é isso que nós temos. Agora, essa situação muito triste existe por uma questão de gestão. Mas vamos agora para aquilo que existe no ideal. Quando eu comecei a lidar com diabetes no início da faculdade, né, o mundo era outro. Você tinha muito poucas opções de tratamento e mesmo as pessoas que se cuidavam muito bem podiam ter complicações. Hoje em dia, isso não é mais verdade. Você não tem só medicamentos diferentes, mas você tem famílias diferentes de medicamentos para tratar o diabetes. E algumas delas mostraram, inclusive, redução do risco de doença do coração. Alguma coisa que era impensável antigamente. Um remédio para diabetes diminuir a chance de doença do coração, isso foi fantástico. Em especial, nós estamos falando dos inibidores da SGLT2, uma família de medicamentos, né, que nos estudos mais recentes mostraram redução de risco, especialmente para mortalidade cardiovascular. Isso é muito importante. Além disso, a gente já tem a liraglutida, que também já é antiga, relativamente, né? Está no mercado há bastante tempo, que é usada para o tratamento do diabetes, também é usada para perda de peso e que nos estudos mostrou redução de risco cardiovascular nos pacientes com diabetes, o que também é uma coisa muito, muito positiva. E, além disso, nós temos as antigas sulfonilureias, nós temos a metformina, nós temos a pioglitazona, nós temos os inibidores da DPP-4, que é uma família com vários representantes também. Em suma, é muito incomum hoje o paciente com diabetes do tipo 2 precisar de insulina se esse paciente tiver acesso aos remédios de qualidade. E o que é mais importante a gente saber sobre o diabetes de um ponto de vista mais macro? É que à medida que a obesidade ganha cada vez mais terreno, cada vez mais o diabetes aumenta de proporção. Então, não só a gente tem um número de quase 13 milhões de pacientes com diabetes no Brasil, mas a tendência para 2025 é ter um número ainda maior de quase 16 milhões de pessoas com diabetes só no Brasil. E no mundo já é quase meio bilhão de pessoas com diabetes e isso tende só a aumentar. Então, à medida que a nossa cultura é uma cultura que favorece a obesidade, essa cultura favorece o diabetes. E a proporção é que nós temos um número de pessoas com diabetes de tipo 2, né, relacionado com a obesidade, é de quase 90, às vezes mais do que isso, por cento dos casos totais de diabetes. E o diabetes tipo 1, que é genético, responde por 10%, às vezes menos, dos casos de diabetes. Então, o que acontece? Não é uma questão genética o que está fazendo o diabetes subir de proporção no mundo. O que está acontecendo é um problema cultural, é um problema de características multifatoriais, que é a obesidade ganhando espaço no mundo. Nós precisamos enfrentar a obesidade de maneira resoluta e de maneira correta, consistente, porque enfrentar o diabetes é muito mais difícil. Então, tratar o diabetes é a minha paixão. Médicos têm essa coisa estranha, né? Você se apaixona pelo tratamento de uma doença, você se aproxima da doença para conhecê-la, para poder combatê-la. Mas assim, é muito mais difícil tratar o diabetes do que investir no tratamento da obesidade. E aí a gente precisa lembrar, né, que a maioria dos casos de obesidade está relacionado com doenças mentais, especialmente com a ansiedade e a depressão. Talvez se a gente fosse agressivo no tratamento dessas doenças, a gente não teria tantos casos de obesidade e talvez não teria tantos casos de diabetes. Mas aí é um papo para uma outra conversa nossa
E eu espero que nesse Dia Mundial do Diabetes a gente possa refletir e ajudar para que as pessoas que têm já a doença tratem a doença e tentar trabalhar na prevenção. Em especial porque metade das pessoas que têm diabetes não sabe que tem. Então, procure seu médico, faça seus exames e vamos diagnosticar a doença o mais cedo e tratar o mais cedo para que as pessoas não tenham complicações. E eu estou à disposição. Um abraço.